santo, não há outro como tu. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Tem unção aí? Tem óleo aí dentro dessa botija? Glória a Deus, aleluias. Hoje é mais um mês para a gente vencer. Mais um mês e o último. Obrigado, Celso. Talvez você olhe para todo esse ano que está se passando e você diz: esse ano não foi um ano de crescimento para mim. Talvez você olhe e diz: não, esse ano foi um ano de crescimento para mim. Mas quando nós falamos do reino, não é mais sobre o crescimento que foi no singular, o crescimento para mim, mas é sobre quão eu consegui implantar o reino esse ano. De tudo aquilo que eu já ouvi, de tudo aquilo que eu já aprendi, de tudo aquilo que eu já ansiei, quanto por cento eu coloquei em prática do reino de Deus? Quantas almas eu salvei esse ano? Quantas pessoas receberam a oração das minhas mãos e foram curadas? É isso que nós precisamos fazer. Precisamos fazer esse diagnóstico de filhos de Deus. Porque para o diagnóstico religioso, ele vai falar para você sobre os seus ganhos. Ele vai falar sobre a sua satisfação no singular. Vai falar sobre como você conseguiu vencer na sua prosperidade interna. Quais objetos você conseguiu adquirir esse ano. Quais bens você conseguiu se apossar. Mas quando nós falamos do reino, nós falamos do sangue de Jesus. Nós falamos do poder para vencer. Nós falamos de ter paz, tranquilidade em nossa alma, em nosso espírito, porque nós somos lançados para umas batalhas. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Você está feliz? Você está feliz? Tiago 4, verso 1, parte A. Quero falar sobre batalha. Batalha espiritual, batalha interna. Deus, Ele tem liberado nesses últimos dias palavras sobre guerra, sobre batalha. Na verdade, guerra é diferente de batalha. No final de uma guerra cessaram todas as batalhas, mas o fim de uma batalha não cessa uma guerra. Porque batalhas, às vezes, elas são lutadas em áreas, em repartições diferentes. Quando nós falamos de território, exemplo, nós podemos estar defendendo São Paulo e a batalha pode estar acontecendo só em Campinas, pode estar acontecendo só em Guarulhos. E talvez Guarulhos vença, mas ainda Campinas está em guerra. Conseguiu entender? E nós precisamos entender que quando nós estamos vivos, nós sempre estaremos em guerra. E a Bíblia diz que essa guerra não é contra sangue, essa guerra não é contra a carne, mas é contra principados, contra potestades. Mas a pior guerra e a pior batalha que nós temos que enfrentar são as batalhas internas, são as batalhas pessoais. E Tiago, ele faz uma pergunta: de onde vêm essas batalhas? De onde vêm as batalhas? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Aleluias. Ora por nós aí. Levante sua mão. Libera numa dimensão de 360 graus. Libera uma oração profética nesse ambiente. Ramada cantorolora labada bassou. Quebre as correntes. Corta os laços. Solta a sua voz profética de igreja. Solta a sua voz profética de igreja. Fique à vontade nesse ambiente. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é uma igreja, é um ambiente que nós podemos expressar toda a nossa alegria ao Senhor. Assim como você pode expressar sua alegria dentro de um campo, em um estádio, pelo time que você está torcendo. Assim como você pode vibrar quando você recebe uma boa notícia. Nós recebemos uma notícia há mais de 2000 anos. O nosso Cristo ressuscitou.
Ele ressuscitou, Ele vive. E o melhor de tudo, Ele se encontra aqui nessa noite. Senhor, fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Nós não queremos mais ser uma população. Nós queremos estar inseridos no Teu exército. Queremos ser soldados, ó Pai. Queremos defender a Tua bandeira. Queremos cantar os Teus cânticos. Queremos ostentar, Senhor, as armas que um dia o Senhor deliberou em nossas mãos, a qual o Senhor nos confiou, Pai. Nós queremos proclamar para o reino das trevas, dizendo que nós não estamos em paz com eles. Nós queremos declarar para o reino das trevas que nós não temos medo, que nós somos chamados pelo Senhor. O nosso general é o Senhor. E nós estamos aqui de pé porque o Senhor nos levantou. Nós estamos aqui de pé porque o Senhor nos convocou. Nós estamos aqui de pé porque o Senhor profetizou sobre a nossa vida. O Senhor nos repartiu com línguas de fogo. O Senhor nos repartiu com poder. E nós queremos declarar que nós vamos vencer. Pelo nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Fique à vontade para glorificar nesse ambiente, por favor. Enquanto eu prego, você intercede. Enquanto eu prego, você levanta a sua arma. Entenda isso. Nós somos filhos descendentes. Nós somos filhos preparados por Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entenda isso. A nossa mente não é de escravos. A nossa mente não é de pessoas que estão predestinadas a serem destruídas. Que estão predestinadas a entrar em escassez. Não, não. Nosso povo, ele está crescendo nos últimos dias. Entenda isso, por favor. Está crescendo de forma mesclada. E por favor, quando eu falar isso, não se limite a uma placa. Por favor, quando eu falo o nosso povo está crescendo, estou falando o corpo de Cristo. A igreja no Brasil, a igreja no mundo. Por favor. Só que nós estamos próximos a ser forjados pelo Senhor nesses últimos dias. Através das armas de Satanás, por aquilo que nós seremos. Porque toda vez que nós passamos por alguns níveis de batalha, toda vez que nós passamos por algumas fases, se nós sairmos de lá vencedores, e se nós estivermos com Cristo, certamente sairemos. Sempre sairemos mais forte, entenda isso. Só que o poder, ele não se aperfeiçoa quando nós estamos fortes, mas sim na nossa fraqueza. Então no meio da batalha, quando você se sente debilitado, quando você se sente inapto, é nessa hora que você clama o Senhor. Porque é nessa hora que Ele nos fortalece, é nessa hora que Ele nos restaura, é nessa hora que Ele nos encaminha, é nessa hora que Ele nos direciona. E de onde vêm essas batalhas? De onde vêm essas batalhas que nós sempre estamos enfrentando? Você tem que entender que Canaã, ela não tipifica o céu. Canaã tipifica a vida de um cristão. Porque toda vez que Canaã, o povo de Israel chegou em Canaã, eles continuaram lutando ainda. Eles entraram em Canaã e tiveram que guerrear ainda, tiveram ainda que se manter de pé. Ou seja, quer dizer que Canaã não tipifica o paraíso. Quer dizer que a vida cristã não tipifica em você estar em paz. Por isso que Jesus, ele diz que ele não veio para trazer a paz, mas ele veio para trazer a guerra. Chegará o dia que ele sim reinará como o príncipe da paz. Mas antes disso nós estaremos em plena guerra. Estaremos em plena batalha. E nós somos chamados por Ele. Então, se você quer paz, você não foi atrás da religião correta. Porque ser cristão é estar em constante batalha, em constante guerra. Por favor, entenda isso. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Entenda, por favor. E quando eu falo para você que você vai estar em guerra, isso não é para deixar você desesperado, mas é para deixar você confiante no Senhor.
É para deixar você descansado no Senhor, mas vigilante. Porque quando o soldado ele está em guerra, ele está em um campo de batalha, toda vez que ele escuta um quebrar de um galho, ele está rapidamente apontando a sua arma, porque ele sabe que pode ser um perigo iminente, ele sabe que pode ser o inimigo para tentar ceifá-lo. Só que quando o cristão não entende que ele está em uma batalha, não importa que o inimigo faça, que ele não vai levantar as armas. Afinal, os pastores antigos ensinaram que nós temos que ter medo do inimigo, temos que ter medo do diabo, porque ele é astuto, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Mas você não tem que ter medo do diabo, entenda isso. O diabo ele é um cachorro banguelo na coleira de Deus. Entenda isso, por favor. O diabo é um cachorro banguelo na coleira de Deus. Só que tem uma coisa que ele é que o cristão, a grande parte dos cristãos não são: paciente. Sim, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto. Mas vou pregar, senão vou entrar em outra área aqui. Vamos lá. A primeira batalha que nós precisamos vencer e enfrentamos todos os dias são as batalhas internas, como eu comecei a mensagem. Quais batalhas internas são? É as nossas vontades, é os nossos desejos e desejos, é a nossa carne gritando por algumas coisas desnecessárias, porque nós somos inseridos em um mundo completamente egoístico, fomos inseridos em um mundo que individualista, fomos inseridos em um mundo onde que as pessoas falaram que você só tem que vencer, e não importa quais serão os meios que você usará para isso. Se você tiver que andar só, você vai ter que andar só para você vencer. Os nossos pais não nos ensinaram, não nos discipularam para Cristo. Os pais da nossa geração, os pais dessa geração não ensinam os filhos para Cristo, não são discipuladores. Eles ensinam os filhos para eles. Eles ensinam os filhos para ser a continuidade dele. Se eu não conseguir ser um jogador de futebol, eu vou investir tudo para que o meu filho seja um jogador de futebol. Se eu não conseguir ser um médico, eu vou investir tudo para que o meu filho faça uma faculdade de medicina. Ou seja, não é sobre Jesus, não é sobre o reino, é sobre minha continuação. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Um dia Abraão perguntou a Deus: o que queres de mim? Eu quero Isaac. Traz Isaac para mim, porque Isaac não é seu, Isaac é meu. A promessa foi minha, mas porque dele e para ele são todas as coisas. Entenda isso, por favor. Entenda isso, por favor. O trabalho não é seu, o trabalho é para glorificar o nome de Deus. A família não é sua, a família é para glorificar o nome de Deus. O problema é quando você começa a desvincular essas coisas de forma indireta de Deus. Vai dando um jeitinho ali, vai dando um jeitinho aqui, e quando você menos espera, as coisas estão completamente longe de Deus. As coisas estão completamente longe do controle, longe da vontade de Deus. Nós temos várias necessidades na nossa alma. Temos vários anseios na nossa alma. Mas é nessa hora que precisamos descortinar a nossa alma para nós podermos entrar no mundo espiritual e ter discernimento de ambiente, ter discernimento do campo visionário. Por favor, entenda isso. Quando nós vamos para a história de Adão, nós observamos um Adão que ele foi inserido em um mundo perfeito. Adão, ele foi inserido em um paraíso. Adão, ele tinha uma alma santificada. Adão, ele tinha um corpo santificado. O discipulador de Adão era o melhor discipulador do mundo, era o próprio Jesus. Ou seja, a batalha de Adão, ela não foi interna. A batalha de Adão, ela foi externa. Porque veio outro discipulador conversar com Adão, veio outro discipulador conversar com Eva, falando que o discipulador principal dele não era tão bom assim, porque estava escondendo e guardando coisas de Adão. Dizendo que se Adão, no dia que Adão comesse daquele fruto a qual Deus tinha dito para ele não comer, Adão teria uma visão diferente das coisas. Eu te pergunto uma coisa nessa noite. Você sabe receber cuidados? Você consegue ser cuidado por alguém por um tempo?
Ou você é alguém que desabilita pessoas que Deus constituiu para cuidar de você? Você já desabilitou o seu marido como seu cuidador? Você já desabilitou a sua esposa como sua cuidadora? Você já desabilitou o seu filho como alguém que Deus colocou também para poder cuidar de você? Você já desabilitou os seus pais? Você já desabilitou profetas, pastores, pessoas que consigam tocar no seu espírito, consiga tocar na sua alma? Vamos lá. Você consegue ser cuidado por quanto tempo? Porque às vezes existe fase que nós não queremos ser cuidados. Existe fase que nós queremos desvincular algumas pessoas. Houve uma fase da vida de Eva que ela quis desvincular Jesus da vida dela. E não era porque o IPTU estava atrasado, não era porque o IPVA estava atrasado, não é porque a fatura do cartão estava atrasado, não é porque Adão era um homem imperfeito, mas simplesmente a vontade dela era não querer mais Deus na vida dela. Simplesmente a vontade dela era ser livre de Deus. Quem aqui já desejou ser livre de Deus? Eu já desejei muitas vezes antes de ter conhecimento de quem era Deus. Porque desenharam um Deus para mim completamente manipulador. Desenharam um Deus para mim completamente cheio de poder, arrogante, prepotente, que poderia fazer tudo, mas no fundo o que sempre ele fazia era me castigar quando eu não queria andar segundo a visão dele. Mas foi uma visão perdida. Vou falar algo para você nessa noite. Aquilo que fez Adão e Eva fugir da presença de Deus é o que está prendendo as pessoas na igreja hoje. O medo fez Adão e Eva fugir da presença de Deus. O medo está fazendo hoje os líderes prender pessoas na igreja. Não é mais o amor. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Por favor, você precisa estar aqui comigo. Não deixa. Toda vez que existir a existência do amor, há uma ausência. Toda vez que existir toda vez que tiver a existência do medo, há uma ausência do amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se você está com Deus porque você tem medo dele, se você está com Deus porque você tem medo do inferno, se você está com Deus porque você tem medo de doenças, se você está com Deus porque tem medo de desemprego, não existe amor. Não existe amor nisso, por favor. Vamos lá. Como vencer essas batalhas internas? Como vencer essas batalhas internas? O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos fazer? Quais batalhas internas é essa? O mundo católico, o mundo religioso, deu a nomenclatura de 7 pecados capitais, a quais são horríveis aos olhos da igreja. Quais são eles? Luxúria, gula, adultério e assim dentre outros. Esses pecados não podem ser cometidos. Mas entenda, não são as grandes pedras que te derrubam. Quando a pessoa chega nesse nível, ela já caiu há muito tempo. Os principais pecados que nós precisamos combater é o pecado do orgulho, é o pecado do não deixar ser cuidado, é o pecado do não cuidar. O que nós precisamos vencer são os pecados de ciúmes, são os pecados de individualidade, são os pecados de conflitos e confrontos sem amor. É isso que está derrubando a igreja no Brasil. É isso que está destruindo famílias e mais famílias no Brasil e no mundo. É o orgulho, por favor, entenda isso. Às vezes você faz questão de expor a queda de alguém. Fulano de tal caiu naquilo, fulano de tal cometeu aquilo outro, mas tem um coração cheio de orgulho. Deus não consegue tocar em você. Jesus não tem acesso à sua mente. Você não emana poder de Deus. Tem alguém aqui comigo? Vocês estão muito quietos. Eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui te amar, por favor.
Eu não vim aqui te afrontar, eu vim aqui te confrontar, é diferente. Mas confrontar para a sua melhora, não para você ficar cabisbaixo, não para você se sentir indigno, mas para você poder fazer uma autoanálise na sua vida e falar: Senhor, eu quero vencer. Senhor, eu preciso vencer nessa noite. Eu preciso me levantar, eu preciso me colocar de pé. Aleluias. Eu preguei aqui, eu acho que foi na quarta-feira. Toda vez que você vai pecando, uma casinha, ela pode se tornar uma grande fortaleza. Uma casinha pode se tornar um grande castelo dentro de você. Como isso? Você vai cometendo vários pecados, e esse pecado ele vai se tornando repartições. E cada repartição existe um pecado dentro dessas repartições. E esse castelo não é construído com cimento. Esse castelo não é construído com concreto. Esse castelo não é construído de madeira, de taipa ou coisa parecida. Esse castelo ele é construído por argumentos. Você vai argumentando, você vai criando ali conceitos, vai criando ali dogmas, vai criando ali sofismas, vai criando ideologias em cada concepção. Mas eu poderia falar sobre alguns argumentos. Eu poderia falar para você: olha, para esse pecado da soberba, você precisa pedir perdão. Para esse pecado do orgulho, você precisa se quebrantar. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre algo eficaz para você poder vencer todos esses pecados. Preciso liberar esse código para você conseguir vencer em todas as áreas da sua vida, destruir todas as paredes do castelo construído por você um dia, se é que ainda é esse castelo. E isso é vencido com renúncia. Toda vez que você renuncia a coisas, toda vez que você renuncia a lugares e pessoas, Satanás ele fica enlouquecido. Os demônios eles ficam doidos, porque todo pecado cometido é uma assinatura de um documento seu dado na mão dos demônios. Mas toda vez que você renuncia, ele tem que voltar com aquele documento em branco. Ele tem que voltar com aquele documento vazio. Ou seja, não existe brecha para ele poder ter acesso à sua vida. Não existe poder para ele poder atracar as unhas, as garras, para ele poder colocar correntes, para ele poder colocar laços na sua vida. Então a renúncia, ele te dá esse poder, a renúncia te dá essa autoridade. Com renúncia você perde pessoas que foram usadas como cavalo para poder te destruir. Com renúncia você vence potestades. Com renúncia você vence principados. Com renúncia você se mantém em pé com Jesus. Satanás ele fica louco toda vez que você renuncia. Ele fica babando. Ele fica louco, e ele vai tentando. Por quê? Você tem que entender isso. Você tem que entender isso, por favor. Você tem que entender que ele precisa abrir esses leques. Ele precisa abrir. Você tem que entender. Você não recebeu a unção de Deus para você vencer cada pecado. Nós não recebemos uma super unção e com essa unção eu venço qualquer pecado. Não. O que nós recebemos de fato, foi o poder para nós ficarmos apaixonados por Jesus. O que nós recebemos de fato foi poder para nós podermos se prostrar a Jesus. E quando nós se prostramos a Ele, quando nós o adoramos, aí sim nós conseguimos vencer. Quando nós abrimos mão de coisas, lugares e pessoas, quando nós, entenda isso por favor, quando nós se colocamos na brecha para o Senhor, quando nós renunciamos, nós agora estamos mortos juntos com Cristo. Ou seja, só tem um jeito para eu conseguir vencer, é quando eu renuncio, é quando eu estou morto. Porque a Bíblia diz: pois quanto a morrer de uma vez, para sempre morrer para o pecado, mas quanto a viver para Jesus, nosso Senhor. Paulo no capítulo 7 de Romanos, ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que detesto, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele vai lá e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ou seja, nós vencemos o corpo da morte, nós vencemos a carne, nós vencemos as nossas batalhas internas quando nós somos mortos, quando nós morremos juntamente com Cristo, quando nós somos crucificados. Jesus um dia falou: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, encontrá-la-á. Oh, olha que delícia, olha que maravilha. Olha que maravilha, o segredo está aí, em você renunciar, em você clamar, em você buscar o Senhor, em você ir atrás de toda a sua alma, de todo o seu coração, você se render ao Senhor a esse nível. E quando nós entendemos isso, nós morremos juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados e debaixo do propósito de Deus, nós construímos uma família. Debaixo do propósito de Deus, nós vamos atrás das nossas profissões. Debaixo do propósito de Deus, nós constituímos amigos. Debaixo do propósito de Deus, nós congregamos. Entende? Consegue entender? Não é sobre você ser um alienado religioso, mas é sobre você estar debaixo do propósito. É sobre você estar vivendo essas coisas cruciais que o Senhor, Ele compartilhou conosco. Vencemos batalhas exteriores, vencemos batalhas o tempo todo, mas quando falamos de batalha interna, entenda isso, nós não conseguimos vencer. Respira aí. Eu sei que você fica bolado com isso, que eu também ficava, mas também depois eu me lembrava. Fala pro irmão do lado aí, ou de trás. Você não consegue vencer as suas guerras internas, suas batalhas internas. Você não consegue. Você não consegue. Se você conseguisse vencer as suas batalhas internas, Cristo não precisaria vir e morrer por nós. Se nós conseguíssemos vencer as nossas batalhas internas, não era preciso Cristo morrer numa cruz, porque Jesus, Ele não veio pela batalha interna dele. Jesus, Ele veio pela nossa batalha. Jesus, Ele veio porque Deus declarou. Jesus veio porque nós não conseguimos vencer sem Ele. Ou seja, nós precisamos de Cristo para nós vencermos essa batalha. Precisamos clamar a Jesus, precisamos gritar por Ele. Só com Jesus nós vamos vencer. Primeiro, a batalha ela é o quê? Interna. Segundo, a batalha é o quê? Como? Vou falar agora. Estão ligados? São as batalhas cósmicas. São as batalhas exteriores. Vou falar para você qual é a palavra certa. As circunstâncias. É o que mais trava a igreja hoje. É uma das coisas que mais trava a igreja hoje. Circunstâncias. Circunstâncias são coisas temporais. Por circunstâncias você para de congregar. Por circunstâncias você para de louvar. Por circunstâncias você não faz um devocional. Por circunstâncias você não louva mais. Por circunstâncias você está sobrecarregado. Satanás, ele descobriu esse código. Então o que é que ele faz? Ele gera várias circunstâncias para que você esteja desatrelado ao propósito. Ele gera circunstância sobre circunstância. Alguém paciente, alguém engenheiro, alguém arquiteto. Então o que é que ele faz? Olha, essa circunstância vai ser lançada em 2023 no mês tal. Certamente aqui é a área que ele mais falha. Certamente é a área que ela mais falha, porque Satanás, ele tem uma prancheta, vamos dizer um livro, um livro, com todas as nossas fraquezas. Satanás, ele sempre vai bater no lugar que você mais tem dificuldade de perdoar, porque toda vez que você fica com dificuldade de perdoar, você se trava no tempo, você fica parado. Ou seja, circunstância é uma arma proposital do reino das trevas para poder te parar por um tempo. E tem pessoas que morrem nessa parada. Tem pessoas que não conseguem mais retornar. Tem pessoas que não conseguem se reencontrar novamente.
Ou seja, é um circo de Satanás montado para você ser parado nas circunstâncias da vida. É um circo que Satanás ele monta. Quais circunstâncias te pararam esse ano? Eu te falo, te pergunto. Quais circunstâncias te pararam? E no final talvez você vai dizer que foi bênção de Deus. Talvez no final você vai dizer como uma conquista de Deus. Mas você deixou pessoas morrer por causa de circunstâncias. Você não fez o que era para ser feito por causa de circunstância. Depois você vai com a hipocrisia dizer: Deus me deu isso, Deus me fez aquilo. Será que foi Deus? Ou foram circunstâncias? Aleluia, glória a Deus. Gente, eu achei que essa mensagem ia ser tão light. Sério mesmo, sabe? E era para ser. Mas alguém desafiou Deus aqui hoje. Falou: Deus, falar comigo aí. Aí quebra. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, existem circunstâncias forjadas por Satanás. Isaías ele fala que existe armas forjadas contra a igreja. Existem armas forjadas contra nós, ou seja, essas circunstâncias elas são arquitetadas por demônio. É por isso que, olha, entenda, tem pessoas que vai chegar na sua vida como circunstância. Se você não tiver discernimento espiritual, em qual lugar da mesa que ela pode sentar, ou se ela pode sentar na mesa, ela vai ser uma circunstância de Satanás na sua vida. Porque vai existir palavras que vai te ferir nas áreas que você não gostaria de ser feridas. Ou ela vai tomar posições suas que não era para ser tomada. Tem alguém aqui comigo? Por isso você tem que ter discernimento sobre lugares de pessoas que sentam à mesa. Por favor, vamos lá, vamos compreender. Vamos entender. Essas batalhas de circunstâncias, elas são alinhadas tempos e tempos, meses e meses, anos e anos, semestres e semestres, para que você esteja sempre parado. Gente, é necessário você poder entender isso. Tem gente que é parado por circunstâncias. Satanás ele descobriu esse código, eu repito. Olha, aconteceu. Não, mas na verdade, o castelo ele é feito de quê? Quem lembra? O castelo ele é feito de quê? Feito de quê? Argumentos. Talvez cada coisa que você for questionado hoje, porque não foi feito, você tem argumentos. Você tem o quê? Argumentos. Você vai dizer, você vai conseguir explicar, você vai conseguir pontuar. Sabe o que Satanás mais ensina para você? Ninguém estava na sua pele. Sabe uma das coisas que Satanás mais tem pregado para você? O que importa é você e Deus. Deus sabe o que você estava passando. Porque Deus é o ultimato. O que é que eu vou dizer para alguém que diz que foi Deus que mandou fazer? O argumento do religioso é: mas Deus mandou eu fazer. O argumento do religioso é: Deus mandou eu sair. O argumento do religioso é: Deus me disse. Ah, capeta safado. E aí, me diz. Tem gente que Deus mandou fazer tanta coisa que eu vou dizer. Deus fala: seu Deus é confuso pra caramba. Seu Deus é confuso. Seu Deus é confuso demais, porque Deus mandou eu costurar, depois Deus mandou eu descosturar, depois Deus mandou eu bordar, depois Deus mandou eu desbordar. Porque eu descobri um argumento: quando eu falo que foi Deus, ninguém pode me questionar. Porque quando eu digo que foi Deus, quem é você para poder me julgar? Quando eu digo que foi Deus, quem é você para poder me dar um conselho? Quando eu digo que foi Deus, quem é você para poder opinar? É nessa hora que você faz uma autoanálise. Deus, fale de forma clara comigo. Nessa hora que você fala: Senhor, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero estar pronto. E como nós vencermos essas guerras circunstanciais? Vou liberar agora para você esse código. Nós vencemos quando nós descobrimos o nosso destino. Quando falamos de destino, nós estamos falando de medidas.
Quando falamos de destino, nós estamos falando de propósito. Quando eu descubro o meu propósito, circunstância nenhuma pode me parar. Quando eu descubro o meu propósito, guerra interna nenhuma pode me parar, conflito nenhum pode me parar, porque eu sei para que eu fui chamado, eu sei para que eu fui convocado, eu sei qual é a minha função, eu sei quais armas eu devo usar, eu sei aonde eu posso ser parado. Então Deus está comigo, Ele está comigo e é suficiente. Quando falamos de destino, nós estamos falando de assinatura. Quer dizer que Deus, Ele montou o meu destino, porque já foi formado antes da fundação do mundo. O meu destino já estava pronto. Antes da fundação do mundo, o seu destino já estava pronto. O seu destino já estava assinado por Ele. Viver de acordo com o que Jesus escreveu, viver de acordo com o destino que Deus escreveu com os próprios dedos dEle para mim. Isso faz eu andar, isso faz eu flutuar, isso faz eu correr, isso faz eu teletransportar, se for necessário. Ou seja, eu preciso descobrir o meu destino. Eu preciso descobrir o meu destino, viver a assinatura de Deus, viver aquilo que Jesus assinou no projeto final. Ele diz: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não mudará. Ou seja, o que Ele fez para você está escrito. O que Ele fez para você está escrito. O que Ele fez para você está escrito. Só que o problema é que eu posso viver e eu posso criar uma história alienada àquela história que o Senhor criou para mim. Eu posso escrever uma história parecida com aquela onde que eu sou o Senhor e não Ele mais é o Senhor da minha vida. Circunstâncias são temporais, mas o destino, a assinatura, ela é eterna, entenda? Ou seja, circunstâncias vão e vêm. O apóstolo Paulo diz: não atenha os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é temporal, mas atenha os olhos naquilo que é invisível, porque o invisível é eterno. Ele está dizendo: viva pela fé. Ele está dizendo: viva pela fé, viva pela fé, porque o justo viverá pela fé. Porque a fé não são coisas que vemos, mas são firmes fundamentos. São firmes fundamentos. Quando eu entendo isso, eu posso adiantar. Quando eu entendo isso, eu tenho poder para poder driblar. O quê? A circunstância. Eu tenho poder para poder transpassar. Eu tenho poder para poder destruir a circunstância. Quando eu entendo essas coisas, eu consigo avançar. Quando eu entendo essas coisas, eu consigo me movimentar. Ou seja, Deus vai liberar poderes suficientes esses dias para essa circunstância se tornar pó. Para essa circunstância se tornar pó nos próximos dias da sua vida. Entenda isso. Use esse poder que o Senhor está liberando aí. Viva essa assinatura. Viva essa assinatura, por favor. Porque assim como tem a assinatura de Deus, também tem a assinatura do reino das trevas. Tem os cavalos de Satanás. Tem pessoas que não estão brincando na mão de Satanás. Tem pessoas que são bons filhos de Satanás, porque ele também é pai. Amém? A Bíblia diz que é o pai da mentira? O diabo. Ou seja, ele também sabe ser um bom pai, apesar que a cobrança dele será terrível. Vou liberar mais uma medida. Eu não sei o que vocês vão fazer com essas medidas, por favor, porque são muito perigosas. Jesus, você pode seguir. No dia que você falar assim: eu não quero mais te seguir, Ele não vai te perseguir e te matar, porque tem uma liberdade, tem um livre-arbítrio. O destino incumbirá de fazer isso. O reino das trevas vai fazer isso por você. Mas para Satanás não. Se você se tornar servo dele hoje, amanhã você dizer: eu não quero mais, ele vai destruir você, ele vai destruir a sua família. A menos que você mude de reino. A menos que você saia do reino dele para o reino da luz. A menos que você saia do reino dele e se arrependa para viver com Jesus. Porque o senhorio de Jesus é de total proteção. O senhorio de Jesus é de total liberdade. Entenda isso. Pedro, ele diz bem assim: olha, entenda o seu chamado, cuide do seu chamado, fazendo essas coisas, vós não cairás.
É a única palavra que fala sobre você não cair na Bíblia toda. É quando você entende o seu chamado. É quando você entende o seu destino. É quando você entende o seu propósito. Você começa a se movimentar nessa direção. O problema é quando eu participo de uma igreja no Brasil que 90% não sabe o propósito dela. Não está buscando isso. E acha que propósito é eu ser pastor. E acha que propósito é eu ser músico. E acha que propósito é eu ser diácono. E acha que propósito é eu cuidar de crianças. E acha que o propósito é eu fazer alguma coisa. Fazer são funções. Entenda, por favor. Fazer são funções. Propósito é diferente. Você pode ter um propósito de ser um empresário, desde que foi Deus que te chamou para você ser um. Você pode ter o propósito de ser um político, desde que Deus te chamou para você ser um. Por favor, entenda isso. Uma cartada do reino das trevas foi: igreja e política não se misturam. Quem faz as leis? Quem faz as leis? Deputado. Quem executa essas leis? Senadores. Se a igreja não está presente, a igreja escraviza. A igreja está escravizada. Então, uma das maiores falácias do diabo com pessoas leigas é: igreja e política não se mistura. Tem alguém aqui comigo? Ou seja, existe propósito para todas as coisas. Agora, se Deus me chamou para eu ser um pastor, que de acha que eu vou fazer como deputado? A menos que Deus queira que eu seja um pastor ou deputado. Existem casos e casos. Tem alguém aqui comigo? O problema é que eu quero ser tudo em todas as áreas o tempo todo. Aí dá em quê? Em nada. Porque quem quer tudo não tem nada, entenda isso. Você precisa focar em alguma coisa, o segredo está aí. O código está aí, você precisa focar em alguma coisa. Ou seja, quando você está vivendo o seu propósito, você está a serviço de Deus. Quando você está vivendo o seu propósito, você está a serviço de Deus. É quando você clama, você fala: Senhor, envia os seus anjos, dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Senhor, eu estou em uma guerra territorial, e nessa guerra territorial eu estou precisando de um arcanjo, estou precisando de um querubim. Porque tem pessoas que receberam a assinatura de Deus para lutar contra potestades, contra principados. Isso não é para todo mundo. Tem pessoas que vai passar o resto da vida dela só lutando por circunstâncias e nunca vai conseguir chegar em uma guerra. Sempre vai estar parada, sempre vai estar. O problema dela sempre vai ser o filho. O problema dela sempre vai ser o esposo. O problema dela sempre vai ser a mãe. O problema dela sempre vai ser o filho. O problema dela sempre vai ser o vizinho. Circunstâncias. 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 Quando você sai da população e você se torna um soldado, você agora começa a lutar contra principados. Você agora não tem apenas uma roupa, você tem uma armadura. Ou seja, agora você vai enfrentar batalhas territoriais. Agora você vai orar por uma igreja. Agora você vai orar por uma família. Agora você vai orar por uma cidade. E orar com ousadia, orar com poder. Entenda isso, vamos lá. Só para a gente ir embora agora aqui. Quando foi a última batalha que você venceu? Quando foi a última batalha que você venceu? Isso fala muito sobre a sua vida espiritual. Você está dormindo, você nem percebeu. Você está escravo e você nem percebeu. Você está desesperançoso e você nem percebeu. Você entrou em um mundo onde você rotula todos estão errados, ninguém é perfeito. Você entrou em um mundo onde que não tem ninguém para poder te ajudar.
você se excluiu, você foi para uma caverna. E hoje é a noite de você acordar. Hoje é a noite de você despertar. Hoje é a noite de você alinhar. Hoje é a noite de nós orarmos juntos aqui. Você precisa ser reativo, por favor. Você precisa acordar nessa noite. Você precisa sacudir a poeira. Você precisa sair da caverna. Elias, sai dessa caverna. Elias, quem te colocou nessa caverna? Mas Elias, o que você está fazendo aí? Elias, quem disse que era para você estar aí? Elias, quem disse que você está só? Sai da caverna, Elias. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Vem aqui, Elias. Elias, ele sai da caverna. E a Bíblia diz que vem ministro do Senhor e sopra. E o vento consegue fender a rocha. Deus estava falando para ele: você está vendo? Eu tenho ministros com poder. Eu tenho anjos com poder. Entenda, Elias. Meu problema não é pessoas para fazer. O problema é um propósito que eu te dei um dia. O problema é que você entendeu a mensagem. Deus não vai cobrar de pessoas que não entenderam. Deus não vai cobrar de pessoas que não sabem o que é para ser feito. Mas você já sabe, você já ouviu. Você já foi aluno de teologia. Você já leu a Bíblia algumas vezes. Você já ouviu músicas, você já cantou. Você sabe o que é para ser feito. Para você, Ele vai te pegar. Lembra que eu falei agora há pouco? Que no dia que você quiser só virar as costas? Mas para essas pessoas ele avisa antes de você entrar: cuidado com a luz que há em ti. Porque se elas se tornarem trevas, quão grandes trevas serão. Ele diz: ai daquele que coloca a mão no arado e retorna. Ele diz: ai daqueles que escandalizam um dos meus pequenininhos, antes colocar uma corda no pescoço e se jogar ao mar. Meu Deus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, entenda isso. Quero aproveitar que você está assustado e quero orar com você. Se coloque de pé. Aleluia. Nunca deixa o medo entrar. Tenha temor. O temor ele sempre vai ser diferente do medo. Temor é respeito. Temor é honra. Temor é entender aonde que eu estou inserido. Temor é honrar quem um dia me convocou. Sim, sim, sim. Vamos orar agora. Enquanto estivermos orando, primeira coisa, peça para Deus esclarecer o seu chamado. Peça para Deus Ele falar de forma audível o seu chamado.